Olá, bom dia, tudo jóia, tudo bem? Feliz domingo. Gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre os escribas, os fariseus e os samaritanos. É algo assim muito importante. Os escribas, fariseus e os samaritanos. Professor mestre, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade. Durante o ministério de Jesus, 3 grupos importantíssimos aparecem frequentemente nos evangelhos: os escribas, os fariseus e os samaritanos. Cada um tinha as suas características, suas crenças, posições diferentes dentro da sociedade da época. Compreender quem eram esses grupos nos ajuda a entender melhor os ensinamentos e as atitudes de Jesus. Quem eram os escribas? A palavra escriba significa literalmente escritor ou copista. Eram especialistas na lei de Moisés, responsáveis por copiar, estudar e ensinar as escrituras. As funções deles, eles interpretavam as leis, ensinavam o povo, elaboravam documentos legais e atuavam como juristas religiosos. Mateus 23:2 diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Os escribas, eles eram considerados autoridades religiosas e intelectuais. O problema dos escribas: Jesus os criticou porque muitos conheciam profundamente a lei, mas não a praticavam. Mateus 23:3 diz o seguinte: fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. E a lição que nós temos aqui é que conhecimento sem transformação produz simplesmente uma religiosidade vazia. Quem eram os fariseus? Os fariseus surgiram aproximadamente 150 anos antes de Cristo. Seu nome significa separados. Seu objetivo era preservar a pureza da fé judaica. E as características: eles observavam rigorosamente a lei, jejuavam frequentemente, oravam regularmente, defendiam a tradição dos antigos, criam na ressurreição. Muitos deles eram sinceros, mas outros se tornaram excessivamente legalistas. E o conflito com Jesus: Jesus não condenava a lei, mas a hipocrisia. Mateus 23:27, ai dos escribas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E Jesus, ele denunciava aparência sem sinceridade, julgamento dos outros, orgulho espiritual e falta de misericórdia. Nós temos aqui o fariseu e o publicano. Em Lucas capítulo 18, versículos 10 ao 14, o fariseu confiava em sua própria justiça. O publicano reconhecia sua necessidade de Deus. E a lição que nós temos aqui: Deus valoriza a humildade mais do que a aparência religiosa. Quem eram os samaritanos? A origem dos samaritanos: eles habitavam a região de Samaria. Sua origem remota à mistura entre israelitas e povos estrangeiros após a conquista da região pelo Império Assírio. Por isso os judeus consideravam os samaritanos impuros e hereges.
É muito importante nós entendermos isso aí, porque os samaritanos eram um povo descendente da mistura entre israelitas e estrangeiros após a invasão assíria. Eram desprezados pelos judeus, mas Jesus quebrou barreiras ao se relacionar com eles, e nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 4. E observem bem isso aqui. Jesus ele estabeleceu um contraste revolucionário entre a religiosidade externa dos fariseus e a verdadeira justiça que Deus deseja de seus filhos. A justiça que excede. Jesus desafiou radicalmente a justiça legalista dos fariseus, exigindo uma justiça que excedesse em muitos deles uma transformação profunda, alcançando o interior. E Jesus ensinou que a lei deve governar primeiramente o nosso coração, o nosso interior, e as motivações internas, e não apenas as atuações externas visíveis aos olhos humanos. E nós temos muito isso hoje, né? Cristo criticou duramente a arrogância e o exibicionismo característico dos fariseus, que constantemente eles buscavam os primeiros lugares nas sinagogas e a aprovação pública das suas práticas religiosas. E os samaritanos, como nós estamos falando aqui, eram descendentes dessa mistura histórica entre os israelitas remanescentes do Reino do Norte e os povos estrangeiros trazidos deliberadamente pela Síria após a conquista de 722 a.C., isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 17, o versículo 24. E essa miscigenação forçada criou uma identidade étnica e religiosa única e controversa. Eles construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, estabelecendo um centro de adoração rival ao Templo Sagrado de Jerusalém, o que aprofundou ainda mais a divisão religiosa e gerou esses conflitos religiosos, né? Eles eram super desprezados pelos judeus, tanto pelos judeus quanto frequentemente marginalizados, até mesmo por seu próprio povo, sendo amplamente visto como hereges religiosos e párias sociais sem lugar definido na comunidade. Aí nós vemos Jesus que teve o encontro ali com a mulher samaritana, quebrando todas as barreiras, e deliberadamente Jesus atravessa o território hostil de Samaria. O objetivo, né, falar com alguém, uma mulher, quebrando múltiplas barreiras culturais, religiosas, de gênero ao mesmo tempo. A mulher tinha uma vida marcada por 5 casamentos e adultérios, vivia em uma rejeição social muito forte, e Jesus ali vai ter uma conversa com aquela mulher, e Jesus revela algo muito profundo, que ele é a fonte da água viva, simbolizando assim a salvação eterna. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque ali Jesus disse para a mulher, travou um diálogo, dá-me de beber, né? E Jesus quebrou muros, quebrou muralhas ali, né? Mostrando que a verdadeira religiosidade vive de aparência. E a análise dos escribas, fariseus e samaritanos, Jesus oferece insights teológicos cruciais. Os escribas, com seu zelo pela lei escrita, a tradição oral, mostram o perigo de uma interpretação que na realidade pode obscurecer a grande revelação divina. Os fariseus, com seu legalismo, com a sua retidão, demonstram uma hipocrisia muito forte, uma tradição religiosa muito grande, e se sobrepõe à intenção de Deus. Por outro lado, nós vemos os samaritanos marginalizados e vistos como heréticos
e foram um palco para Jesus realmente demonstrar ali a radicalidade do reino, né? E a graça de Deus que alcança, que transcende barreiras étnicas, religiosas. E a adoração verdadeira das Escrituras realmente vem de um coração sincero, de um coração quebrantado, de um coração que se rende ao Senhor. E aí havia essa grande divisão, né? Havia forte hostilidade entre judeus e samaritanos, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E essa realidade, essa rivalidade existia há séculos. Aí nós vemos Jesus aí, que Jesus conversou com uma mulher samaritana, junto ao poço, que é algo impensável para muitos judeus daquele momento, daquela época. Ele tornou-se uma testemunha poderosa. Ela tornou-se, a mulher tornou-se uma testemunha poderosa em sua cidade, depois que ela teve o encontro com Jesus. E nós vemos também o bom samaritano, Lucas 10, 25 ao 37, nessa parábola, um sacerdote e um levita ignoram um homem ferido. Quem o ajuda? Um samaritano. E Jesus ensina que o verdadeiro próximo é aquele que demonstra amor e misericórdia. A esses grupos aí, a comparação entre esses grupos, os escribas, eles eram especialistas na lei. Os fariseus, guardiões das tradições religiosas, e os samaritanos, povo rejeitado pelos judeus. E o que Jesus ensinou sobre eles? Aos escribas, conhecimento precisa gerar transformação. E aos fariseus, a religião sem amor não agrada a Deus. Aos samaritanos, a graça de Deus alcança todos os povos. Qual é a aplicação que nós temos para a época atual? Podemos agir como escribas, quando conhecemos muito da Bíblia, mas vivemos pouco dela. É como fariseus, quando julgamos os outros e esquecemos da misericórdia. E como samaritanos, quando somos rejeitados pelas pessoas, mas acolhidos por Deus. A conclusão que nós chegamos aqui é que Jesus mostrou que o conhecimento sem prática é inútil. A religião sem amor é vazia. A graça de Deus não tem barreiras. E o verdadeiro discípulo vive a verdade com humildade e misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo 13. Que nós possamos aprender com os erros dos escribas e dos fariseus e com a lição de compaixão ensinada através dos samaritanos. Amém? Professor mestre, doutor, PhD em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Um beijo. Tentando concluir aqui. Não está querendo concluir.